Todo mundo reunido e vamos direto à Câmara Municipal de Teresina, que aprovou a lei orçamentária para o ano que vem, com alterações contrárias à vontade do prefeito Doutor Pessoa e às orientações do líder do prefeito na casa. O Eliezer Rodrigues esteve lá, o Eliezer Rodrigues foi lá, acompanhou a votação, vai mostrar os bastidores de como tudo aconteceu. A tramitação da lei orçamentária foi marcada por uma ampla discussão entre os parlamentares. Ao final das votações, a vontade do prefeito para o remanejamento de recursos não foi seguida pelos vereadores, que demonstraram autonomia. O relator da matéria citou a redução do orçamento de áreas como a assistência social, Secretaria de Governo e Comunicação Social. Nós temos alguns vereadores com emendas pendentes para ser executada dentro do exercício. E se essas emendas não forem, de certa forma, licitadas, o valor liberado pela Finanças, pela Secretaria de Planejamento, para serem licitadas e contratadas, nós não teremos como executar e nem deixar como resto a pagar para 2023. Então é interessante a gente correr contra o tempo, porque senão cada vereador terá suas emendas perdidas. As orientações do líder do prefeito na Câmara não foram respeitadas pela base. Ainda assim, Antônio José Lira não reconheceu o enfraquecimento do bloco governista. Aqui é uma casa que se discute quantos projetos nós já aprovamos aqui, inclusive em regime de urgência especial. Quantos? Hoje mesmo foi lido aqui um empréstimo de 250 milhões que já estamos trabalhando junto à Câmara, mostrando, justificando. O veto do prefeito ao texto aprovado não foi descartado pelo secretário de Planejamento. Acho que o parlamento tem o direito, e é legal, que ele possa fazer as alterações e propor as alterações que quiserem, né? É evidente que esse orçamento, como todos eles, e feito agora da administração do Doutor Pessoa e naturalmente nas outras administrações, ele é feito com muita atenção, ele é discutido com todos os órgãos, ele é feito com muito detalhe. E eu vejo que algumas alterações propostas, elas talvez até prejudiquem ao invés de ajudarem. Então essa lei vai voltar para a Prefeitura e a nossa área técnica vai fazer os estudos necessários e remeter ao prefeito aquelas observações que nós achamos pertinentes. Ser vetado, inclusive? Talvez algum artigo sim, porque na realidade tem algumas coisas que não dá para fazer. Não dá para você colocar, mas vamos olhar tudo isso com muito carinho, com muita atenção e com muito respeito aos vereadores. Bom, dando sequência aí, vamos então aos números. Vamos colocar a primeira tela no ar, por favor. Coloca a primeira tela. Vamos lá, primeira tela, para a gente entender melhor. Olha só, olha os remanejamentos, emendas ao orçamento, emendas dos vereadores, remanejamento. 10 milhões saíram da Secretaria de Governo para a Fundação Municipal de Saúde. Isso. 10 milhões de reais. A Secretaria de Governo, Douglas, que passa a estar responsável pela Guarda Municipal. Mas já estava no ano passado. Não, é recente a mudança. A mudança é recente? Por isso eles queriam a suplementação. Mas aí o parlamento entendeu que era uma suplementação. E a suplementação era exatamente de 10 milhões. Excessiva. Era exatamente os 10 milhões. Dessa ordem, salvo engano. Então, quer dizer, fica com o mesmo orçamento passado. E também saiu 80 milhões de reais da ETUB para esse trânsito. Transporte público. Que é para ajudar na manutenção desse trânsito, aí de uma certa forma compensa um pouco aqueles 10 milhões, mas também para tentar resolver o problema do transporte público na capital. 80 milhões tiraram da ETUB do posto Ipiranga. Vou para a segunda tela. 32 milhões da Secretaria de Assistência Social, da Sencasp, foi dividida para a educação, que foi com 23 milhões, desenvolvimento econômico, 3 milhões, juventude, 2 milhões, economia solidária, 2 milhões e esporte, 1 milhão. Perdeu 32 milhões a Sencasp. Douglas, importante destacar... Volta lá a Sencasp lá para o Tasso comentar. A Sencasp, que é gerida por um indicado da cota do Doutor Pessoa, Alan Cavalcante, que se comenta nos bastidores, deve ser candidato a vereador. E por isso os parlamentares esvaziando a pasta que tem um dos maiores orçamentos da gestão. Assim como na ETUB. Tirar 80 milhões da ETUB é um recado. É um recado também porque é comandada pelo filho do prefeito, pelo Pessoinha. E, aliás, os vereadores estão querendo a Sencasp, né? Os vereadores estão exigindo essa reforma a Sencasp, uma indicação para a Sencasp.
Vamos para a próxima aí. A área da comunicação, que... Você lembra, Tassi, quanto é que ia aumentar? Seria 25 milhões o orçamento. Não, A mais. 25 a mais. Orçamento total de 25 milhões o ano que vem. O aumento seria de 10? Ela não era secretaria, era uma coordenadoria vinculada a finanças que tinha em torno de 9 milhões de orçamento, iria após a conversão em secretaria para 25 esse ano. Eles tiram quase a metade aí. Aliás, ela já foi e veio várias vezes, coordenadoria, secretaria, ninguém sabe o que é que quer. Pois bem, perdeu 12 milhões de reais. Esse dinheiro, parte, foi para a SAAD Sudeste, 6,4 milhões, para a agropecuária, 2,8 milhões, e para o desenvolvimento rural, 2 milhões. Aí foi um baque grande, viu? 12 milhões. Eram 25, né? Isso. Quer dizer, aí foi um corte de 50% no orçamento da comunicação. E o objetivo que desse incremento... esse extraordinário jornalista Lucas Pereira também disse que pretende ser candidato a vereador no próximo, viu? Tem interesse. Douglas, e já é algo declarado que o objetivo de aumentar o orçamento da comunicação é para investir mais na publicidade das obras da prefeitura. O Tasso conseguiu um direito de resposta, inclusive. Direito de resposta não, uma nota de uma matéria que o Tasso fez, exatamente sobre esse aumento do orçamento na comunicação. O jornalista Lucas Pereira disse que Teresina, porque Teresina tinha se transformado num canteiro de obras. Não. Quanto pior a gestão, mais caro é para maquiar. Tá mais para cemitério do que para canteiro. Mas aí é bom lembrar. O LS está certíssimo. Quer dizer, quanto pior a gestão, mais caro para maquiar, né? E é bom lembrar, Douglas e colegas... Se maquiar uma pessoa como o LS, que é jovem, é baratinho. Aí vai tacar a maquiagem em mim no João, aí o preço é mais alto. É bom lembrar que pela legislação atual, a gente está pensando, obviamente todo mundo está pensando em 2024, né? E pela legislação atual, o poder público só pode gastar em publicidade no ano da eleição a média do que ele gastou nos 3 anos anteriores. Então essa tentativa, obviamente, já de aumentar muito a margem de investimentos em comunicação no ano que vem, é exatamente para dar condições de, no ano eleitoral, a prefeitura investigar exatamente uma quantidade de recursos muito altos em publicidade no ano da eleição. Lembrando que no ano eleitoral também o poder público não pode investir em publicidade já no segundo semestre, ele pode apenas até o mês de junho. Pagar o que tiver empenhado. Então, de fato, não deixa de ser também uma estratégia nesse sentido de aumentar de forma considerável os gastos, os investimentos, os recursos para a área da comunicação, porque quando for em 2024, a prefeitura só vai poder gastar até o meio do ano a média dos gastos que ocorreram nos anos anteriores. Aí foi a chamada rasteira, viu, meu amigo? E aí precisa destacar, Douglas, importante, o Eliezer colocava bem, ao todo, 134 milhões foram remanejados desse orçamento de pastas que são geridas pelo filho do prefeito, o genro, indicações políticas pessoais. Então os vereadores mandam um recado bem claro, e outras 2 emendas foram aprovadas, uma, Douglas, que reduz de 35 para 10%. Pois essa margem de manobra que eu ia perguntar, tá? Isso, de 35 para 10% a possibilidade de realocação de recursos. Eu e Eliezer fazemos a conta ali no plenário, Douglas, reduz de mais de 1,5 bilhão de recursos que poderia ser realocado, que é quando o prefeito tira de uma pasta e põe para outra sem precisar passar pelo parlamento. Cai para 10, para 450 milhões. Quer dizer, sai de 35 vai para 10. Isso, de 1 Agora, bilhão a pergunta que eu quero fazer, né? Porque aqui nós temos que deixar registrado. Nós acompanhamos esse processo todo, ouvindo vereadores, fazendo levantamento de informações, especificamente Eliezer Rodrigues e Tássio Cruz. E aí, muitas vezes, a resposta que se tinha do prefeito é que nós estávamos com mimimi. Qual foi a margem de acerto do Jornal Dia News? A gente praticamente gabaritou, Douglas. 100% quase. Alguns valores ali 100%. foram diferentes, mas a gente falou na segunda. E se o amigo de casa se lembrar, a gente falou dos 80 milhões da ETURB, a gente falou em 10 milhões da Secretaria de Governo e 10 da Comunicação. Então a gente chegou bem próximo. Foi, 90 vamos botar aí 95% de acerto.
o jornal Dia News. Então, e outro ponto importante, Douglas, além dessas duas emendas, uma outra emenda interessante. Os vereadores aumentaram em 5% o repasse do 12º para a Câmara. Ou mais seja, dinheiro da Prefeitura para a Câmara. Agora a Câmara receberá mais de acordo com esse orçamento. Não, foi uma... Então foram 3 emendas bem complicadas para a gestão. Então, só para complementar, é claro que hoje já se consolida uma derrota aí grande do prefeito Dr. Pessoa na Câmara Municipal com esse novo texto aprovado. Agora, se de fato isso for até o final, porque claro, o prefeito pode vetar, esse veto pode ser derrubado também pela Câmara, mas é certo que no caso específico da comunicação, em se consolidando essa derrota, é uma derrota política muito significativa, porque aí corre-se o risco de, quando chega lá em 2024, a margem de gastos, de recursos para a área da comunicação ser muito pequena em um ano eleitoral. Porque se eles estavam projetando fazer um gasto de 25 milhões e ficar na casa dos 13 milhões, já que estão retirando aí 12 milhões, retirando a metade, quando você calcula isso pela média dos 3 anos, é um número que vai ficar lá embaixo, então corre o risco, né? E aí, se a equipe do Dr. Pessoa não abrir o olho para isso, corre o risco da gestão chegar no ano eleitoral com o orçamento todo engessado nos gastos para a comunicação, porque embora tenha recurso, não vai poder gastar, porque de fato a lei que trata sobre os gastos publicitários, ela é muito rígida, né? Não é à toa que todo mundo gosta de sempre ficar atento e de que até mesmo na área do direito tem especialistas voltados especificamente para a questão do gasto em publicidade, porque é uma lei que de fato gera até cassação de mandato caso seja descumprida. Então, se consolidar essa derrota política de Dr. Pessoa no que diz respeito aos recursos para a comunicação, nós vamos chegar em 2024 e mesmo que a Prefeitura tenha dinheiro para fazer investimentos em comunicação, não vai poder gastar um limite considerável, porque a margem vai ser aquela da média dos 3 anos anteriores. Uma informação muito rápida. Como o João falava, agora esse o projeto ele vai para a Prefeitura, a Prefeitura decide se veta ou não esses pontos. Se voltar, Douglas, caso ela vete, é quórum qualificado. 20 vereadores precisam votar para derrubar o veto. O fato curioso, 23 vereadores votaram a favor das emendas. Quer dizer, dessa primeira alteração, o quórum já foi qualificadíssimo. Tem margem de 3 que podem, entre aspas, trair a Prefeitura. Com direito a clima de velório, viu? Isso. Ficou um clima de velório quando o líder do prefeito orientou a rejeição às emendas e a base não seguiu a recomendação. Só 4, né, Elias? 4 vereadores. Mas aí, aliás, dessa forma ninguém pode falar em base, porque ninguém seguiu, não tem mais nem... Vamos acompanhar o que disse o secretário de governo André Lopes sobre como administrar o orçamento 2023 com essas alterações. Bom, a gente já tinha visto indícios dessas modificações, né? Não foi uma grande surpresa. Os vereadores já tinham tratado disso nas discussões, né? nas comissões e tudo. Eu acho que ainda cabe discussão, ainda cabe diálogo, né? O orçamento que foi proposto foi aquele que a Prefeitura entendeu que era o melhor para ser executado. É claro que existe um espaço de modificação que cabe aos parlamentares e esse espaço com certeza vai ser respeitado. E nós vamos buscar justamente conversar agora para tentar fazer esse acerto, né? Esse ajuste e chegar naquilo que seja um orçamento execuível para a administração, né? Tratando especificamente da minha pasta, né? Que diz respeito à Sengov e que trata da Guarda Municipal, eu digo que fica muito difícil a gente conseguir executar o orçamento, né, para o ano, considerando os custos que a Guarda já tem hoje, né? São 360 servidores, né, de toda a estrutura de viaturas, de armamento, de farda. Então é bastante complicado com essa modificação que se consiga executar o orçamento da Guarda durante o ano. E dessa mesma sequência, nós vamos ouvir agora o vereador Ismael Silva, que fala de uma audiência pública solicitada para a apresentação do plano, o João inclusive falou agora no Papo do Cafezinho, do plano de aplicação dos recursos deste empréstimo que a Prefeitura quer fazer no valor de 250 milhões de reais. Essa audiência pública de hoje, ela foi proposta por um grupo, né, pelo vereador Aloysio, subscrita por mim, pelo vereador Paulo Lopes, pelo vereador Edson Mello, mas na verdade é para discutir os 500 milhões. Os 500 milhões que foram aprovados inicialmente aqui, junto a esta casa, um pedido do município, para a gente saber como que está o andamento desse pedido de empréstimo, tendo visto que já foi assinado o contrato junto ao Banco do Brasil. A gente precisa saber como que estão os investimentos, até para que a gente possa fiscalizar a correta aplicação desses recursos. E até porque nesta semana nós fomos surpreendidos com um novo
novo pedido de empréstimo, agora no valor de 250 milhões, junto ao Banco de Brasília, e a gente precisa entender também qual que vai ser a dinâmica, quais serão as obras priorizadas, porque as mensagens que têm chegado com esses pedidos de empréstimo, com essas solicitações do município, todas elas estão vindo muito genéricas, não especifica obras, não traz o detalhamento de qual setor será investido, e a gente precisa ter essas informações claras e precisas para repassar para a população e para cumprir com o nosso papel constitucional de fiscalizar. E ainda sobre o empréstimo, vamos ouvir o secretário de Planejamento, João Henrique, que falou sobre o assunto. Condição de pagar temos, sem nenhuma dificuldade, não é? Tanto é que nós fizemos uma luta muito grande, porque fomos logo no início da administração do Dr. Pessoa da letra B para a letra C, o que inviabilizou todas as nossas operações bancárias. E agora estamos propondo, porque todos sabem que a prefeitura por si só ela não tem como arcar com grandes investimentos. E a prefeitura tem grandes planos de investimento, a administração do prefeito, Dr. Pessoa, tem grandes planos de investimento e naturalmente precisa de recursos. Para que você tenha uma ideia, em 2 anos de administração, aquele recurso de 500 milhões foi o primeiro empréstimo, que foi feito para se gastar ao longo de toda a gestão. E agora se busca fazer esse outro empréstimo no Banco do Brasil, que é uma solicitação de até 250. Não significa dizer que poderemos ter os 250 na totalidade, mas o pedido é isso. Seriam para novas obras ou para conclusão de obras em andamento? Conclusão de obras em andamento e para novas obras e até para investimentos no que for necessário na área de transporte público. Nosso tempo está esgotado, mas dá para ouvir rapidinho aí, vamos lá. Tássio Cruz, por etapa aí. Há a possibilidade de grandes alterações no meio dessa história, no caso do orçamento. No meio dessa história toda, uma conversa aqui, outra conversa ali. Quem está falando de um diálogo necessário para alterar o que foi votado no orçamento? Aí eu estou falando do veto do prefeito e a Câmara aceitar o veto. A gente está falando de um diálogo que nunca houve, Tássio. O que se comenta no bastidor, Douglas, é que esse orçamento tão complicado para o prefeito pode ser uma sinalização dos vereadores em busca daqueles cargos, lembra? Que eles querem. E caso o prefeito vete essas mudanças e faça o acordo com esses vereadores antes da ida desse veto para a Câmara, o pagamento para a não derrubada desse veto seriam essas indicações. Então, a gente precisa aguardar os vetos serem feitos, voltarem e serem derrubados para a gente ter uma certeza real, porque tem vereador que votou a favor das emendas, preocupado, Douglas, de ser isso transformado em barganha com o prefeito. Eliezer, a possibilidade disso acontecer, o prefeito vai pagar para ver mais uma vez? Eu acredito que o prefeito vai começar a ceder. Ele está isolado politicamente, não tem força de articulação, apesar de ser o prefeito da capital e contar com muitas possibilidades e alternativas. Então, os vereadores estão conseguindo realmente se impor, praticamente colocar a faca no pescoço do prefeito. O prefeito tem a tendência, pelo menos não pensando em reeleição, mas em terminar o mandato, de ceder aos vereadores. Pelo menos terminar. João Magalhães, podemos afirmar aqui, sem nenhum exagero, sem nada assim provocativo, que os vereadores estão de pouquinho em pouquinho colocando o prefeito numa camisa de força? Olha, estou sim, Douglas, e é interessante porque esse grupo de 23 é um número muito alto, Rapaz, uma margem muito alta. Quanto era G quanto? Muito acima. Era G9. G8, G9 foi para 23, muito rapaz. Acima da metade, porque se você tivesse uma briga ali de 14, 14, 29 15, lá? Isso, se 29. você tivesse 14, 15, você teria ali, é fácil conversar com 2, 3 vereadores e a gente consegue a maioria. Mas com um grupo de 23 vereadores de forma independente, ou você conversa com todo o grupo, ou não resolve o problema, porque não adianta você conversar com 2 ou 3, porque não vai fazer diferença. Se tirar 3 desse grupo, lá ainda vão ficar 20, uma maioria absoluta. Então isso de fato dificulta muito a situação do prefeito Dr. Pessoa, obrigando a ele a fazer tudo aquilo que ele não conseguiu nestes 2 anos. Se eu não quiser entender, travar um diálogo transparente com o parlamento. Se eu não quiser entender, eu acho que o Pessoinha ou o genro, o doutor André Lopes, João Henrique, enfim, eu chego a dizer, doutor Pessoa, ou o senhor cede, ou o senhor vai o óleo, como se diz no interior. Não tem Nós vamos pro óleo. O Pessoinha tá meio difícil, porque ele tá muito ocupado ultimamente. Tá demais. Aí o que é que acontece? Vamos ter que entender se o senhor vai, então, entendeu? É isso.
Mas vamos ver. Do doutor Pessoa se espera tudo. Se espera, inclusive, ele peitar a Câmara nessa situação. O senador Marcelo Castro que tem uma expressão, diz, ou então vai pro sal, né? Sal. O sal, olha pro sal, exatamente. Coloca aí pronto. Comando geral amanhã, ali, 6 da manhã. 6 da manhã na Rádio FM o Dia, a partir das 7 também na TV, sempre com as primeiras e principais informações. E aí, 6 na FM e 7 horas, FM e o Dia TV. Muito obrigado, Tássio Cruz, muito obrigado, João Magalhães, Eliezer Rodrigues. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou, ao ministro Alexandre de Moraes, por manter a ordem aqui no estúdio, entendeu? Mantendo a ordem, inclusive ele veio de toga hoje, de uma forma subliminar, né? E passar um recado a todos que estão aqui presentes. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência também. Se Deus quiser, a gente vai voltar amanhã e você continua acompanhando, lendo o Jornal Dia, ouvindo a FM o Dia, assistindo ao Dia TV e acessando o Portal Dia. E você sabe, o Sistema Dia é líder de credibilidade. Até amanhã.